Olá, turma do quarto ano. Tudo bom com vocês, meus amores? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente vai ter uma aula diferente, tá? Hoje nós vamos ter uma aula, tipo um bate-papo, tá? Sobre a conservação dos alimentos. Nós estudamos na aula passada um pouquinho sobre o rótulo, lembra os rótulos dos alimentos? E hoje nessa aula a gente vai continuar esse conteúdo porque um conversa com o outro, então tem tudo a ver. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, peguem o módulo aí no bloco 3, tá? E me acompanhem na explicação desse assunto, porque é um assunto muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, tá? Olha, a conservação dos alimentos. Pronto. Você já aprendeu a escolher os alimentos industrializados mais nutritivos e saudáveis, observando as informações nutricionais dos rótulos. Além dessas informações, há outras duas que são muito importantes e também devem ser consideradas: as condições de armazenamento e a data de validade. Pois é, vocês quando vão comprar um produto no supermercado, lembra que eu falei sobre a importância de conferir o rótulo, sobre a importância de saber o nutriente, sobre a importância de prestar atenção e não se deixar levar apenas pela embalagem colorida, pela imagem. Então a gente tem que sempre prestar atenção no rótulo, no tipo de nutriente aquele alimento oferece. Será que ele faz bem para a saúde? Será que ele não faz? E além disso, que condição de armazenamento esse alimento tá ali? Ele tá num lugar limpo, ele tá num lugar arejado, ele tá dentro do freezer se ele tiver que ficar. E a validade? Vocês conferem a validade, se ele tá dentro ou fora da validade? Então é isso que eu quero saber de vocês. Nesse primeiro momento, vocês já pararam para pensar sobre a importância de conferir a embalagem do produto antes de comprar? É um assunto muito sério e que vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Vou passar para o próximo. Então eu quero fazer essa pergunta para cada um de vocês, antes da gente engatar no conteúdo. Por que os alimentos eles estragam? O que vocês acham que acontece com o alimento que ele acaba se estragando? Os alimentos eles se estragam por várias condições e uma delas é a data de validade. A data de validade é um ponto muito importante na hora que a gente vai comprar qualquer produto. Por quê? Porque é um indicador, é uma forma da gente saber se ele está próprio para consumo ou não. Como a gente pode observar nessa imagem aí, ó, tá escrito VAL. VAL significa validade. 3 de fevereiro de 2019. Esse produto, ele venceu? Sim, né? Ano passado. Então a gente tem que prestar bastante atenção na hora de comprar qualquer coisa, porque muitas das vezes esses supermercados maiores acaba deixando passar algum ou outro produto e a gente acaba comprando ali na pressa, na compra e esquece de conferir e acaba levando para casa um produto que já passou da validade. Mesmo que esteja passado apenas um dia ou dois, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode fazer mal para nossa saúde. E se tem uma validade, significa que a gente tem que respeitar e tem que prestar atenção, tá? Então, todas as vezes que a gente for comprar algum alimento, vamos conferir direitinho a data de validade, se está próprio para consumo, se não está. Principalmente alimentos que têm derivados do leite, porque são alimentos que se perdem com muita facilidade, principalmente quando a gente vai falar sobre o próximo tópico, tá? Conservação. Então, além da data de validade, a conservação daquele produto interfere muito se ele está ou não próprio para o consumo. Por exemplo, o leite. O leite ele é derivado, um laticínio, né? Se ele não for armazenado devidamente em um lugar arejado, ou na geladeira, ou no freezer, ele acaba perdendo e ficando impróprio para o consumo. Por isso, a gente tem que prestar bastante atenção quando for comprar qualquer produto que tenha de origem animal, ovos, leite, carne, se eles estão devidamente armazenados. Porque se eles estiverem lá de qualquer forma, expostos ao ambiente, estiverem fora do freezer, fora da geladeira, esse produto ele já não presta mais para o consumo. Outra coisa muito importante, quando vocês compram aquele Danone, vamos supor um exemplo aqui, o Danone. Abram a embalagem do Danone, toma um pouco. Ah, vou guardar para mais tarde. Deixa passar 1 ou 2 dias na geladeira, ele já não presta mais para consumo. Por quê? Porque ele já foi aberta a embalagem. Por mais que você compre um produto ali, um leite, um refrigerante, qualquer produto desse que tem uma validade pouca, mas que tem uma margem maior, por exemplo, 1 mês de validade, e vocês abrem e tomam,
a validade dele diminui. Porque o quê? Você abriu a embalagem, então as bactérias, os fungos, eles têm acesso a esse alimento. Então, nós temos que ter bastante cuidado, principalmente no armazenamento, ou seja, guardar em lugar fresco, arejado. O sol também pode fazer o alimento ele suar, ele perder e ficar impróprio para o consumo. Pronto. E um dos pontos também chave que eu comecei a falar, os fungos e as bactérias. Lembra que eu perguntei no início do vídeo como vocês acham que os alimentos eles estragam? Pois é, os fungos e as bactérias são os responsáveis por fazer, né, por causar esse apodrecimento dos alimentos, principalmente frutas, alimentos derivados do leite, alimentos que já estão cozidos. Então, como você sabe que um alimento estragou? Qual é o primeiro sinal que a gente sabe que aquele alimento ele já não serve para consumir? O cheiro, não é? Um cheiro ruim, um cheiro de estragado, um gosto ruim na boca. Então, esses são uns dos sinais que a gente consegue de cara perceber que aquele alimento já não serve para comer. E também tem aqueles alimentos que mesmo estando com cheiro bom, o gosto bom, ele já passou da validade. As bactérias e os fungos, eles são os responsáveis por causar esse apodrecimento dos alimentos. São micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu. O que isso significa? Que se a gente olhar assim, a gente não vai enxergar. Precisa do uso de um aparelho especializado chamado microscópio. Você já ouviu falar sobre o microscópio? Pois é, na nossa escola tem. O microscópio ele é utilizado para poder ver esses micro-organismos minúsculos que estão por todas as partes, na nossa pele, nos nossos dedos, nas nossas unhas, no nosso cabelo, nas frutas. Por isso que é tão importante higienizar os alimentos, lavar a mão antes de comer, lavar os alimentos quando a gente chega do mercado, porque eles estão repletos de fungos e bactérias. Mas não pense, nossa, os fungos e as bactérias são os grandes vilões. Não. Na verdade, eles são muito importantes para manter o equilíbrio no nosso ecossistema, porque eles fazem a limpeza do nosso planeta. Já pensou se todos os organismos vivos que existem não sofressem decomposição, não acabassem? Como seria o nosso planeta? Seria um grande depósito de lixo, não é? Pois é. Então, os fungos e as bactérias, eles têm um grande trabalho, uma grande responsabilidade, que é limpar o nosso planeta. Então, toda vez que a gente descuida de algum alimento, deixa fora da geladeira, deixa exposto ao sol, eles se proliferam no alimento e começam a se alimentar daquele alimento. E durante essa alimentação, liberam gases. E esses gases que esses fungos e bactérias liberam ali no alimento podem causar problemas no nosso intestino, diarreia, intoxicação alimentar. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado que mesmo que a aparência do alimento esteja boa, esteja com cheiro bom, talvez ele não esteja mais próprio para a gente consumir, tá? Aqui vai seguir algumas imagens para vocês perceberem. Aqui tem a imagem de um pão. Esse pão, ele já tá parecendo um bolor, tá vendo esse bolorzinho preto aí? Isso aí é um fungo. O fungo, ele tem uma característica de ser mais aveludado. Então, quando a gente começa a enxergar as bactérias e os fungos, significa que já existem milhões, trilhões deles. Porque um só não é possível de ver a olho nu, certo? Aqui a gente já tem outra imagem, a imagem de frutas. A primeira imagem tem os fungos, tá vendo? Uma aparência mais aveludada, mais peluda, é o fungo. Aqui a gente tem outras frutas aqui mais embaixo. Essas frutas já estão com uma aparência mais apodrecida, mais cremosa. Isso já é responsabilidade das bactérias, tá? As bactérias, elas dão essa aparência mais cremosa. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenham ficado de forma clara. Na próxima aula, nós vamos ter um experimento, tá? Sobre os fungos e as bactérias. Mas até lá, eu gostaria que vocês respondessem a atividade 1 e 2 do módulo, tá? Do nosso bloco 3. Qualquer dúvida, pode me ligar, pode mandar áudio no WhatsApp, pode perguntar que eu estou disponível para vocês. Certo? Beijo!